Ok, pessoal. Nós estamos, então, boa noite a todos. Hoje é dia 27 de outubro, são 19h10. Nós estamos, a CBTP, em parceria com o Rafael Tonetti, hoje é o preparador físico e fisiologista da seleção brasileira, está indo ao Mundial. Resolvemos, né, em comum acordo, em parceria, que fosse feita uma conferência aberta a todos os interessados, né, que praticam tiro prático e pudesse ter essa oportunidade de conhecer esse trabalho, que é de suma importância, considerando um trabalho meio novo, né, um trabalho que tem sido desenvolvido há pouco tempo, muito direcionado, com foco direcionado ao nosso esporte. Então, é uma novidade, né, que já tem frutos, né, já com atletas, com alguns atletas, inclusive o Lucimar, campeão mundial, que participa do programa junto com o Rafael. Então, ele é uma prova viva aí sobre os resultados aí do programa. Ao final da nossa conferência, o Rafael ele entrou em contato conosco e ofertou, através de um sorteio, um acompanhamento gratuito para um dos participantes da conferência de hoje. E isso, a Thaís depois ela vai fazer esse sorteio e aí ela vai explicar aí até no final tudo, na hora de chegar no final da conferência, sobre esse sorteio, um sorteio, para vocês terem noção, é um valor considerável, né, de um profissional, e é um acompanhamento durante 3 meses, né? Então, primeiramente, agradecer o Rafael aí por todo o empenho, toda essa dedicação que ele tem demonstrado, tem feito, tem realizado. Isso está trazendo e vai trazer muito mais frutos para nós, com certeza. Os atletas da seleção já entenderam a necessidade desses exercícios no sentido dessa pauta, né? Então, está havendo, já começou a iniciar todas as contribuições. Então, Rafael, mais uma vez agradecer aí por você estar com essa parceria aí junto à CBTP, e eu passo a palavra agora para o nosso mestre aí, Rafael Tonetti. Olá, pessoal, boa noite. Só um minutinho que eu não estou enxergando a tela aqui. Está compartilhado lá? Tá, perfeito. Então, pessoal, boa noite a todos. Primeiramente, eu queria agradecer, né, a confiança e a parceria da CBTP, eles terem entendido, né, a relação dos pilares da preparação esportiva. Gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui presentes também. Tá? Agradecer aos meus atletas, né, que se envolveram nesse projeto. Primeiramente, ao mestre Lucimar, que foi a semente desse projeto, ao atleta João Guimarães e ao coronel Edgar Marcelo. Reforçando que o nosso presidente comentou, né? No final dessa conferência, irá ser sorteado um acompanhamento de 3 meses comigo, diretamente comigo. Tá? Então, esse é o Rafael Tonetti. Eu estou na área já há 20 anos. Né? Nesses 20 anos, na época da graduação, eu já trabalhava em laboratório. Aqui, na minha sala, aonde hoje basicamente fazendo avaliações, previsões e periodizações. Esse é o meu currículo, né? Parte do meu currículo. Nesse caminho, eu acabei me formando em fisiologia do exercício, biomecânica, cinesiologia, entre outros. Sou atleta do IPSC já há bastante tempo, onde sou filiado à FGTP, a minha Federação Gaúcha, né? Essas são as nossas redes, né? As redes sociais, consultoria Rafael Tonetti e o atendimento físico. Desenvolvemos uma metodologia única, aonde
conseguimos um aprimoramento da performance atrelado ao condicionamento físico. Anamnese específica, avaliação de biotipo, composição corporal, avaliação postural em cinetrógrafo, através dos trilhos anatômicos, do estudo dos trilhos anatômicos, né? Análise biomecânica estática e postural, análise biomecânica em deslocamento, inclusive a campo com coleta de dados. Esse vem a ser o grande diferencial, aonde os meus 3 atletas do projeto estiveram comigo, eu consegui fazer todo o embasamento, a apresentação de todo o trabalho, e fomos a campo para mim entender e analisar biomecanicamente as dificuldades de cada um. E dentro disso, periodizar um trabalho específico para suas necessidades. Dentro também da demonstração das ancoragens por cada segmento e a apresentação destas. Então, nosso laboratório. Esse é o nosso espaço físico, uma área de mais de 1.000 metros quadrados hoje, onde eu tenho 15 colaboradores que trabalham comigo. Estão aí os atletas, com trabalho em loco, né? Local, e com trabalho diretamente no stand, no campo, né? Aqui, nosso atleta Lucimar Domingues, palavras do próprio mestre Lucimar. Só para cortar o áudio, pessoal. E ele se faz presente aí, ele aí. Pessoal, então falando um pouquinho sobre as adversidades ocorridas no Pan-Americano. Eu acredito que muitos de vocês que estão assistindo essa live, né, vivenciaram isso. Chuva, né, barro, e eu tenho certeza que nesse trabalho que foi feito com o Lucimar, esse trabalho forte de base, com o aprimoramento do lastro fisiológico, das estabilidades, né, do aprimoramento das suas valências, se ele não tivesse feito esse trabalho de base, pelas informações que ele me trouxe, certamente ele teria se machucado, ele teria se lesionado. Então, vamos falar um pouquinho sobre o treinamento. Existem inúmeras áreas, temas que poderíamos abordar dentro do treinamento. Porém, eu vou abordar de forma sucinta alguns temas que se mostram importantes e necessários, demonstrá-los dentro do treinamento da performance de IPSC. Periodização, lastro fisiológico, ancoragens, valências e fáscias. Periodização. O que é a periodização? Como funciona uma periodização? Ela é caracterizada por um planejamento plurianual de treinamento, onde são criados ciclos de treinamento que desenvolvem determinados objetivos e valências, de forma gradual e estratégica, buscando uma melhora do desempenho muscular e geral do atleta. Periodização é a planta de uma construção, aplicada no treinamento de um atleta. Basicamente, criamos o quê? Um projeto, onde o atleta precisa construir uma fortíssima base. E, a partir dessa base, ele cria pilares que vão dar sequência à construção de um melhor desempenho, evitando lesões e alto rendimento. O porquê é tão importante? Vamos imaginar 2 situações. Primeiro, o atleta chega no CT para treinar, faz um treino genérico ou reproduzido por algo que ele visualizou, ele viu na internet, ou até mesmo feito por um profissional desqualificado. Não fez avaliação postural, nem funcional, não foi calculado o volume de treino ideal, né, para o seu nível de trabalho, de treinamento, não foi feita uma divisão de treino, não tem lógica. A intensidade de carga não condiz com o seu nível de treinamento e objetivo, não sabe o método que está sendo usado, não faz progressão de carga, não acompanha o seu desenvolvimento de
de força e das demais valências. Está sempre mudando o estímulo, sem uma metodologia de evolução, além de executar demais outros erros de treinamento, algo muito comum nos dias de hoje. Segundo, faz exatamente o oposto. Quem vocês acham que vai ter maior resultado em menor tempo? Sem se lesionar, continuar evoluindo de forma constante e segura, desenvolvendo um bom lastro fisiológico, e este é o essencial para a formação de base, lastro fisiológico. Então, aqui é o Rafael, um momento de estudo, onde eu estava pesquisando metodologias, periodizações específicas para o IPSC. Dentre delas, eu acabei caindo numa única periodização, a mais voltada para o IPSC, que é a Matveyev, né? Está aí. Cientista russo, Matveyev, na década de 50, apresentou o modelo tradicional de periodização do treinamento, onde o mesmo fundamentou-se na síndrome geral de adaptação. E logo mais tarde, se popularizou por todo mundo, virando referência entre os treinadores da época. Esse modelo era caracterizado pela variação ondulante das cargas de treinamento e dividido por períodos. Período de preparação, fase básica ou específica, período de competição, os pics, né, os ápices, e período de transição, ou seja, um descanso ativo. Período de preparação. Ele deve ser criado e também desenvolvido algumas premissas para o aparecimento da forma desportiva. Acaba se envolvendo em duas fases, né, em duas etapas, fase geral e fase específica. A fase geral ou fase básica, ele enfatiza o que? A preparação física. É o componente geral do treinamento, né? Ou seja, turning point, quebra de paradigmas. Enquanto a fase específica, ela caracteriza-se pelo aperfeiçoamento das habilidades técnicas e táticas. Período competitivo tem por objetivo que o atleta atinja o ápice, né? Ou seja, o nível de desempenho máximo para as suas competições. E, por fim, um período de transição, onde ele deve possuir um caráter de descanso ativo, proporcionando ao atleta uma recuperação física e psicológica. Vamos ouvir agora um áudio. Vocês vão identificar quem é. Muito obrigado pelo contato, irmão. E parabéns pelo trabalho, a apresentação e pelo trabalho. A gente é raro, eu tenho muitos anos já no tiro. E acho que eu fui o primeiro que comecei a fazer algo do gênero há muitos anos atrás. E fico muito feliz em ver alguém do tiro, com a capacidade técnica que você tem, desenvolver um trabalho para o nosso esporte. Isso vai ser um turning point, cara. Pode acreditar nisso, é um fantástico trabalho. Pessoal, então acho que todos se identificaram quem é, né? Para mim é uma enorme satisfação em ouvir, né, uma persona do tiro prático mundial, o Guga Ribas, né? Como ele mesmo diz, isso é o início de uma nova era do IPSC. Fantástico. Muito obrigado pelo. Pessoal, aqui um pouquinho são exemplos de periodizações, né? Periodizações que eu utilizo. Periodização do trabalho online, periodização. Essa aqui, inclusive, é a periodização do Lucimar, a periodização do Pan-Americano, né? O pré-Pan-Americano, o mesociclo dele. Dentro dessa tabela, né, desse Excel, o que nós temos aqui? Toda a descrição dos exercícios, toda a demanda deles, ligado a links, né, de execução, formas corretas de execução, curvas e microciclos, o que o atleta deveria fazer durante a cada semana, né? A densidade de todo o trabalho, volume, séries, cadência, que seria o ritmo, os intervalos entre séries, intervalos entre exercícios. É algo diferente, é algo amarrado, né? Porque a nossa ideia desse projeto qual é?
é acompanhar o atleta à distância. Ele vai vir, ele vai fazer o contato conosco, né? Vou fazer toda essa leitura, toda essa análise, mas vou montar um trabalho para ele fazer à distância. Pessoal, então, nós vamos falar um pouquinho sobre outro grande divisor de águas aqui, que é o fator potência. Onde o colega está colocando os dados ali, né? Vai colocando os dados, por favor, Guilherme. E aonde ele vai me gerar o quê? Ele vai me gerar um gráfico. E esse gráfico, no final, eu vou conseguir ter uma leitura se o atleta está em evolução ou não. Ele está acabando ali. Aí formou uma curva, né? Um treino, ele jogou dados aleatórios, né? E aí eu consigo acompanhar através, lógico, de feedback e contato direto com o atleta, mas também por essa tabela e esse fator potência, o que está acontecendo, se nós estamos em um processo de evolução ou não. Seguindo. Só um minutinho, pessoal, que nós estamos com o nosso tempo está ruim, a internet está bem ruim aqui. Estou falando um pouquinho sobre lastro fisiológico. O lastro fisiológico, ele basicamente o que é? A fase ou a etapa de base, ou seja, são as vivências que tivemos ao longo da vida. Né? Quando falamos em repetição, a repetição ela leva o quê? A perfeição. Né? Estamos referindo a isso, ao lastro fisiológico. Então, o mesmo estímulo neural que é aplicado tantas vezes ao nosso sistema, ao nosso corpo, ao nosso cérebro, torna aquilo cada vez mais automático, né? Tornando o gesto mais fácil, facilitando o seu aprimoramento e também diminuindo a sua margem de erro. O genótipo. O genótipo ele é determinado pelo nosso nascimento, né? Ou seja, ele é o nosso DNA. Nós estamos fadados e temos, né, as características específicas dele. Mas já o fenótipo, não. O fenótipo são as vivências. Nós podemos aprimorar os estímulos, vivências de uma pessoa quando incluímos um treinamento de forma adequada. Então, o fenótipo, pessoal, ele é o lastro fisiológico. Ele é o nosso ponto que devemos intervir, que devemos dar atenção. Ancoragens. Nós vamos passar um videozinho aqui para vocês entenderem um pouquinho sobre ancoragens. Por favor. All right, Joanne. Right now, we're going to have an experiment. You'll see how we're going to create that stiffness of your elbows without actually locking the joints. So first of all, let's bend over and just relax our hands. Now just connect them together and get back to your shooting stance. You see that that's something what we call the natural extension of your arms, but the joints are not locked, right? They have slightly curved, and the reason of that is if you lock your joints and you shoot a lot, all the energy of the recoil will be absorbed by the joints. If they're locked, at some point that can cause a tendonitis or inflammation of the joints. Now, how we'll make our arms actually to simulate the actual stocking process of the rifle. Let's get together to that process. First of all, what we achieve by stocking a rifle? Stability. A very stable position. Joanne will brace again against the wall, stiffening the elbows and the wrists. And I want you, Joanne, right now to hyperextend your shoulders. And now relax the shoulder muscles until the body will find a natural place here. As you can see, the arms are going further back until they reach a point that they cannot go further back biomechanically. They are just stuck in the shoulder joint socket. And that's the position that they will be very, very stable, and there's no more way back. It's again the same simulation, like you can press the stock against your chest. You feel comfortable right now, Joanne? Yeah. Oh yeah, I could stay like this forever. All right. Now, let's create your shooting platform like this. All right. And we'll do one more thing. Imagine that you're holding a rope. There's a rope coming through from your arms. And I want you to pull that rope slightly down.
As you can see, actually you're including your back muscles right now a little bit slightly when you're pulling that rope down, and that will helps you to connect that isosceles triangle that we created with both of the arms and the straight back, and we connect the arms with the torso. So right now when I'm moving the arms, I'm moving the entire torso together. Now hyperextend your shoulders forward. You see I can freely move just the arms, and the arms are moving separately for the torso. What we want to achieve, we want to connect that isosceles triangle with the torso, so that will be one piece. The torso is moving with the arms. Our main goal at the end is to keep that isosceles triangle connected to the torso, and torso to be connected to the pelvis area. So all that which will be your solid and very consistent shooting platform when you're shooting a pistol. All right, Joanna, I'll ask you to build your shooting platform one more time, exactly how we did it right now. So the elbows and the wrist are stiffened. They form that isosceles triangle that is connected to your torso, and the torso is connected to your pelvis. Pessoal, então aqui eu achei, né, até quem conseguiu me enviar, procurar esse vídeo foi o Edgar. É o atleta, né, Rossen Ristroff, né? Então é um atleta de estrutura americano. Para mim, ele é um visionário, porque mesmo de forma empírica, né, ele conseguiu envolver, através das questões práticas, né, o princípio das ancoragens. Então, o que ele fala basicamente aqui? Ele envolve, né, um pouco, ele foge um pouquinho do princípio científico, ele envolve estrutura óssea, né, ligação do cotovelo, com a linha de ombro e o travamento de todo o tronco. Nós vamos além. Nós vamos pela ancoragem dos pés, ancoragem dos joelhos, ancoragem de quadril e pelve, amarração do bloco lombosacro, cintura escapular, cotovelos e cabeça. Então, eu vou passar alguns outros vídeos para vocês entenderem um pouquinho mais sobre formas erradas, né, e formas corretas. Vou falar primeiro sobre o que é a ancoragem, né? Ancoragens corporais são as posições adequadas dos segmentos, ossos, músculos, articulares, para a realização de movimentos estáveis, seguros, com eficácia ao rendimento. Ou seja, é uma amarração de todo o segmento corporal, melhorando o movimento em si. Quais são os benefícios de provocar uma ancoragem, uma amarra? Melhora da artrocinemática, estudo do movimento, aumento do potencial hidráulico, ou seja, a ação de mola, prevenção osteomúsculo-articular, dentre outros. Então, esse é um colaborador, né? Luan trabalha comigo, não é atleta do IPSC, não tem conhecimento do IPSC. Então, eu expliquei, mostrei as posições que eu costumo enxergar isso, né? Também é um dos motivos que eu acabei procurando, pesquisando e querendo entrar nesse caminho, e para mim isso é um prazer. Eu já estou trabalhando há mais de 20 anos, né? Poder agregar o meu esporte com melhoramento, né? Biomecânico, cinesiológico e fisiológico. Então, por favor, aqui está o Luan em posição desfavorável, ou seja, sem linha mecânica, pés em pronação excessiva, caídos internamente, rotação de tíbia, valgo dinâmico de joelho, rotação interna de quadril, retroversão de pelve, o bloco lombosacro dele sem amarra nenhuma, olha o desfavorecimento da linha mecânica, bloco lombosacro sem amarra nenhuma, e olha essa protração escapular. Isso, biomecanicamente, é o X, não tem função. Agora, a forma correta, que eu enxergo, né, como forma correta, cientificamente. Os pés em posição neutra, tíbia em cima do peito do pé, coxa em cima do peito do pé, ou seja, um favorecimento de linha mecânica, pelve totalmente em neutro, olha a linha mecânica, totalmente favorável. Bloco lombosacro amarrado e cintura escapular retraída e neutra, ancorada.
Aqui nós vamos mostrar a posição sem ancoragem. Vejam bem, está recebendo um recuo ali, né? Está 40. Como é que fica esse aparelho de pontaria? E aqui de forma amarrada. Todo o segmento corporal amarrado. Transição, né? Repito, ele não é um atleta de IPSC, eu expliquei para ele e ele fez de forma solta, né? Forma errada, que é o que a maioria das pessoas acabam trabalhando, uma transição, né? Corpo extremamente solto. E a forma correta, em linha mecânica favorável, agressiva. Por favor, de novo esse vídeo. Perfeito. Pode passar, Guilherme. Chegada de posto com desfavorecimento de linha mecânica, sem amarra. Vejam bem, pessoal. Olha o desfavorecimento. Olha a sobrecarga articular que ele está tendo. Primeiro, começando pela relação maleolar, né? Tornozelo. Segundo, a relação de coxa, tíbia e tornozelo, ou seja, o favorecimento da linha mecânica. Ele está formando um estresse articular gigantesco. Forma correta? Vejam bem. Pergunto, o Edgar ele tá fazendo parte da live? Eu queria que ele estava em compromisso também, ele me avisou. Eu queria que ele desse um relato para ele dessa chegada de posto. Quando ele esteve aqui em visita comigo, ele ficou uma semana comigo também, ele me relatava que ele não se sentia seguro em chegar de forma agressiva no posto, porque ele sentiu que insegurança, ele tinha medo de se lesionar. Ele já tem algumas observações de LCA, do cruzado anterior, né, de lesão, e aí ajustamos a linha mecânica dele. Ele me disse, Toné, tirou com a mão. Eu me sinto seguro e confiante de chegar de forma agressiva. Próximo. Nós vamos falar um pouquinho sobre as valências. O que são valências, né? São as habilidades ou forças que buscamos desenvolver quando pensamos em aumentar o rendimento. São diversas, porém existe uma especificidade em cada esporte. Isso significa que precisamos desenvolver as valências que o esporte demanda. No caso do tiro prático, eu pesquisei, busquei, né, e definir as valências que são realmente necessárias para a gente poder trabalhar, que devemos trabalhar. Ou seja elas, flexibilidade, coordenação, força estática, força dinâmica, força explosiva, equilíbrio dinâmico, equilíbrio reiterado, resistência anaeróbica, velocidade de reação, descontração diferencial, velocidade de deslocamento, velocidade de movimento e agilidade. Aqui está o nosso mestre Lucimar fazendo um trabalho usando uma técnica de FNP, para ele aprimorar a flexibilidade de isquiotibiais, para ele reduzir a dominância que ele tem. Próxima. Coordenação. Foi desenvolvido um trabalho específico para ele. Aqui, no caso, ele está trabalhando com os detratores internos do quadril dele, desenvolvendo essa coordenação. Força estática. Estou trabalhando aqui a questão do core dele, né? A questão do alinhamento, realinhamento de pelve dele. O Lucimar é um cara que ele trabalha muito com cursos, né? A dinâmica dele é semana sim, semana não, semana sim, semana sim, né? Então, ele me relata fragilidade, desconforto no bloco lombosacro, né? Então, trabalho específico para ele. Força dinâmica, básica. Por favor, próximo. Força explosiva, né?
Ou seja, aqui entra o quê? Ação de mola dupla com lance de perna ganhando terreno em aprimoramento biomecânico. Não sei porque o vídeo ficou de lado aqui, pessoal, tá? Mas aqui o que é isso? Isso aqui é um trabalho que nós fizemos, uma troca de informação junto com o Edgar, saídas convencionais de uma start line. Estudei com ele a campo, né? E analisei e adotei estratégias envolvendo o quê? Biomecânica, ou seja, vocês já devem ter percebido, né? Não estou usando o cenário, não estou usando a forma convencional, lançando a perna para trás e nem desequilíbrio de corpo. Eu estou lançando a perna para trás, usando como primeira mola, a perna da frente é a segunda mola e mais o meu lance da perna de trás, porque eu sou canhoto. Então, vejam bem, quando eu lanço a perna de trás, eu ganho em terreno, eu ganho em deslocamento. Eu acabo indo lá na frente. É isso aqui. Nosso defeito. Esse é o movimento, fazendo ação aqui, a coluna está reta, subiu. Perfeito. Lembra da... Equilíbrio dinâmico. Próximo, por favor. Equilíbrio recuperado. Vamos simular aqui uma chegada de posto agressiva, né? A manutenção do aparelho de pontaria. Resistência anaeróbia. Isso é fundamental para a gente analisar e fazer um bom trabalho de VO2 e aprimorar essa balança. Velocidade de reação. Vejam, prestem atenção nesse vídeo. Vejam essa saída. Por favor, de novo o vídeo. Vídeo do Edgar, por favor. Isso é um aprimoramento biomecânico. Nós medimos no timer, nós medimos em distância. O nosso ganho, como o Edgar comenta, né? Como o Simar fala, qualquer pinceladinha que nós tivermos num esporte de alto rendimento faz a diferença, né? Próximo. Descontração diferencial. Isso aqui é um ajuste de motor primário e motor antagônico, ou seja, contrário. Sempre quando a gente tem uma contração, nós temos uma contração, nós temos um músculo oposto a ele, uma mecânica oposta, fazendo um equilíbrio de força, né? Isso é fase de base. É essencial trabalhar e aprimorar essa valência, essa relação de circuitos. Próximo. Velocidade de deslocamento. O que é velocidade de deslocamento? É o melhoramento da amplitude de passada, do ganho de passada. Velocidade de movimento. Velocidade de movimento, o que é? É o aprimoramento do drive, né? É a resposta, é a rapidez de executar uma contração. Tudo isso é fase de base, lastro fisiológico. Agilidade. Agilidade é o aprimoramento da mudança de um ponto para outro. Caímos agora em fáscia. Eu não sei se vocês entendem, já leram alguma coisa sobre fáscia, né? Todos nós possuímos o quê? Um arcabouço, uma ligação miofacial superior à estrutura muscular, em todo o segmento corpóreo, né? Então, ela é ligada por mecanorreceptores, ou seja, conseguiu ancorar o pé de forma correta, favorecendo uma linha mecânica, pé, joelho, pelve, toda essa amarração, o potencial de ação, essa ligação que vem dos pés, ela vai até a base da cabeça. A gente acaba o quê? Aprimorando, né, o estímulo que cruza todo o corpo,
assim aumentando o que é uma resposta de reação, ou seja, um efeito de mola. Então, fáscia. Fáscia é um conjunto que conecta todas as estruturas, unindo e a sustentando, né? O desequilíbrio muscular pode influenciar na tensão das fáscias, gerando dores, mal posturas e limitações articulares. Sem contar que ela vai limitar, né, os ganhos hipertróficos. Mas como é que eu faço para estimular uma fáscia, né? Ela reage ao estímulo muscular, como também age sobre ele, auxiliando em até 30% ou mais na geração de força. Vocês, colegas atletas, se a gente conseguir fazer um aprimoramento, vou jogar baixo, 10, 15%, eu falei, trouxe isso para a seleção, né? Não seria um monstruoso ganho? Isso aqui é uma face. Isso aqui é uma face. Está uma face solta, por uma questão de destreino, de desuso, ou de uma forma inadequada de trabalho. E isso seria uma fáscia realmente hidratada, fortalecida, com bom potencial de ação, ou seja, um bom potencial de mola, podendo gerar em até 30%. Hoje, fáscia é o segmento cientificamente mais estudado a nível mundial. Fáscia, gravem isso. Então, como é que eu consigo aprimorar isso? Alongamentos passivos, dinâmicos, tempo sob tensão dos exercícios, em especial na fase excêntrica dos exercícios, priorizando uma ação de mola, os elementos não contráteis. Essas são as melhores estratégias para mim estimular a fáscia. Quais as funções da fáscia? É um tecido fibroso, o mecanismo de amplificação hidráulica, ou seja, são componentes bioestruturais de comportamento tensional e compreensivo, auxiliando o músculo na transmissão de força. Então, não é simplesmente trabalhar tecido muscular, né? Isso é um grande diferencial. É saber hidratar, saber dar vida e aprimorar essa relação da transmissão de forças. Como eu comentei, o corpo ele é ligado por mecanorreceptores, dos pés até a cabeça. Então, essa transmissão de força, tanto no sentido longitudinal quanto no sentido transversal, ela auxilia no quê? Na sustentação estrutural de todo o corpo. Como um todo, a fáscia, ela se ajusta ao volume muscular, tanto para o aumento, quanto numa redução de volume tecidual, né? Só que são rotas miofaciais. Aqui, quando eu falei logo no início, né, da questão do estudo dos trilhos anatômicos, das dominâncias, das hiperatividades, das dismorfias, qual é o músculo que está alongado, qual é o músculo que está encurtado, qual é o músculo que é dominante, né? Qual é o músculo que é frágil. É o estudo das rotas. Através delas, eu consigo identificar o trabalho específico que eu tenho que periodizar para o indivíduo. Então, aqui trouxe 3 básicas, né? São várias. Fáscia anterior profunda, fáscia posterior profunda, fáscia espiral, isso aqui é o furo da bala. Por favor. E aqui vai um videozinho do que é uma fáscia e como ela se comporta. Por favor. Bonding occurs when the fascia is held short for a long time. This is the myofascial matrix. Because normal or ideal myofascial tissues create a rhombus or diamond-shaped texture, when a muscle is chronically shortened or chronically lengthened, the texture changes.
Chronically shortened muscles create bonds or adhesions over time. We call this condition lock short. A lock short muscle becomes tight and restricted. For example, hamstrings become locked short during extended sitting. Pessoal, então aqui é exatamente como se comporta uma fáscia desidratada, uma fáscia não trabalhada, ou não trabalhada de forma correta, né? Ela acaba se grampeando, ela acaba fibrosando, né? Perdendo ácido hialurônico, por exemplo. Então, nós, através de estudos, né? Isso é uma coisa, como eu falei hoje, é o ponto de maior estudo em questões científicas da minha área, né? São fáscias. E aqui eu vejo uma grande diferença que a gente pode trazer para a nossa modalidade. Então, pessoal, aqui nós vamos entrar um pouquinho na preparação do dia de prova, né? O Ascar me solicitou que eu montasse 2 arquivos, 2 estruturações. Uma, onde os atletas pudessem, né, os atletas da seleção, pudessem fazer um preparo, um aquecimento, né, no quarto do hotel. E uma segunda estruturação para a preparação, para a prova, para o stand, o local mesmo, né? Aonde eu desenvolvi, né, acabei trabalhando com aquecimentos, PPA, ou seja, potencialização pré-ativações, os intervalos, término do dia de prova, recuperações. E aí, qual é o mais indicado? Quanto tempo antes da prova? Como executar de forma correta? Qual a ativação adequada no dia de prova, pré-stage, na start line, antes do walkthrough, entre stages e após o término da prova do dia, né? Então, aí estão as tabelas. Semana passada eu acabei passando para o pessoal já botar em prática, já para essa última etapa, para o final que ocorreu, né? Aqui são exercícios específicos, mobilizações, ancoragens, já para fazer um pré-aquecimento, né? A própria manobra do brace, que é outro divisor de águas. A manobra do brace é uma técnica, é um exercício onde eu consigo amarrar todo o corpo, fazer uma pré-ativação. A próxima tabela, próximo arquivo da prova, formas que eles teriam que executar antes do walkthrough, start line, entre os stages, né? Determinei o volume de treinos, intervalos, liguei a links desses exercícios, não só aqui como na tabela anterior também, né? Até, por favor, mostra 2 links aí, né? Abre o salto lateral e salto frontal. O computador deu uma segurada aqui, pessoal. Já vai lá. Pessoal, eu vou dar sequência, depois ele vai organizar isso aqui, eu vou mostrar formas, né, de PPA, ou seja, de preparação. Por favor, próximo slide. Então, aqui são os vídeos, né? Como eu falei, isso aqui seria um preparo entre stages. Essa foi uma programação para realmente fazer uma ativação, mas com favorecimento de linhas mecânicas, né? Pessoal, então chegamos na parte, né? Nossa parte final aí. Quem ficou aqui, nós vamos disponibilizar um link, né? Esse link vai ser disponibilizado no chat aí. E para quem entrar nesse grupo do WhatsApp, eu vou disponibilizar conteúdo de forma gratuita. E na segunda-feira, a CBTP irá fazer um sorteio desse trabalho que vocês vivenciaram agora, assistiram agora, fizeram o reconhecimento.
Esse é o nosso vídeo, né? Nosso vídeo institucional, vamos assim dizer. Pessoal, nós vamos reiniciar o vídeo aqui. Só um minutinho. Então, pessoal, tivemos um probleminha técnico aqui, né? Mas eu vou mandar o vídeo, vou botar o vídeo do grupo do WhatsApp lá, né? Nesse link aí, né? Então, agora vamos os encerramentos aí. Então, a partir de tudo que foi apresentado, você percebe, apesar do tiro prático ser um esporte de muita concentração, estabilização e recuperação do aparelho de pontaria, entre outros, como todo esporte de alto rendimento, é preciso ter um corpo saudável, funcional, forte, alinhado, flexível e que predisponha demais e outras valências para o maior rendimento possível. Apesar de tudo, o grande diferencial de um esporte de rendimento é e sempre será o nível de condicionamento de seus atletas, tanto corporal quanto mental. Deve ser. 3 elementos primordiais do IPC, né? Ou seja, DVC, né? Precisão, potência, velocidade. Potência, né? Precisão, aparelho de pontaria, potência, fator, mas também ele é interpretado como uma valência física. Mas velocidade, aqui nós entramos, né? Por quê?
O estudo do IPC, ele se torna basicamente em 80% de deslocamentos, 80% de velocidade. Será que é importante dar atenção para tudo isso? Mente sã, corpo sã. Nas palavras do coronel Edgar Marcelo Pereira, é o conjunto cavalo e cavaleiro que fazem a total diferença. Ou seja, não adianta eu me preocupar com a melhor aparelhagem se o condutor desse aparelho não estiver apto. Agradeço a CBTP e a todos os envolvidos pela confiança e disposição e que acabaram ficando até o final dessa live. Muito obrigado a todos. Agora, pessoal, quem tiver interesse, né, nesse sorteio, dessa consultoria online pelos 3 meses, por favor, entra no chat ali, pega o link, faça o acesso ao WhatsApp, né? Me boto à disposição para tirar qualquer dúvida aí. Pessoal, eu estou aqui para responder. Se alguém quiser trazer alguma informação, falar alguma coisa. Lucimar, por favor, abre o teu microfone, Lucimar. Eu não estou te ouvindo, Lucimar. Estão me ouvindo agora? Sim, perfeito. Sim ou não? Sim, Lucimar. Grande Toné, foi uma correria para tentar alcançar aqui a sua live, meu amigo. Estou viajando e estou na estrada, parei aqui para acompanhar, que eu fiz questão de te prestigiar, porque você é o cara. Você é um profissional extremamente competente. Oxalá todos que estão aqui nessa live possam absorver as suas informações, porque eu tive, nas últimas 3 provas, meu amigo, no Pan-Americano, no Nacional Americano e também agora na 6ª etapa e última etapa do Brasileiro, em Marília, eu tive muita canseira, meu amigo, mas não foi canseira física, foi canseira com equipamento. E aí, meu jovem, mas com relação à parte física, se o evento demorasse 1 semana ou 10 dias, com certeza eu não me cansaria, porque, graças a você, eu tenho obtido excelentes resultados na questão física. Pena que o equipamento tem me prejudicado nos últimos 3 eventos, me prejudicou muito nos 3 eventos, mas eu gostaria de fazer aqui um depoimento público para que todos saibam que o resultado do seu trabalho é fantástico. Por quê? Eu sempre fiz atividade física e tem uns 35, 40 anos que eu faço academia. Entretanto, eu só levantava peso sem técnica, sem correção de postura, sem noção de trabalhar o músculo, né? Linha mecânica. Então, e há 3 anos, você me acompanha online e a diferença foi gigantesca. E eu estive aí pessoalmente na sua academia por 1 semana, exatamente para modelar ainda mais corretamente a postura. Então, me desculpem me alongar tanto, mas seria importante eu dizer essas palavras para que todos percebam a importância do seu trabalho. Feliz é aquele que pode absorver as suas informações, as suas técnicas. E de parabéns aqui à CBTP por dar essa oportunidade a todos os atletas filiados a ela. Eu sou um privilegiado, há 3 anos que eu estou aí recebendo a sua ajuda, e de público, meu amigo, quero agradecer imensamente o seu profissionalismo, a sua ética,
Então, que Deus te abençoe sempre. Lucimar, eu fico honrado pelas tuas palavras. Eu sempre foi um nobre, né? Um nobre. E, pessoal, o Lucimar está em viagem. Ele fez questão de parar, de se organizar. Ele está em deslocamento para casa. Quantos quilômetros, Lucimar? Falta ainda 750 quilômetros. Não preciso falar mais nada, né? Vocês conhecem essa pessoa, né? Fantástico. Lucimar, obrigado. Obrigado mais uma vez, viu? Eu que te agradeço. Agradeço muito a parceria, o reconhecimento, né? E como eu falo desde o início, eu estou aqui para ajudá-los. Eu estou aqui para a gente realmente virar essa página. Tá? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, senão encerramos por hoje. É isso então, pessoal. Pessoal, então, terminamos. Agradeço novamente quem ficou até o final, né? Agradeço as palavras e seguimos com força aí, né? Obrigado a todos. Obrigado, Lucimar. Deus te abençoe. Um abraço, meu irmão. Parabéns, obrigado. Obrigada, Toné. Obrigada. Boa noite a Obrigado todos. e boa noite a todos. Obrigado, boa noite, gente.